Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI Informe Ação. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta. Você me encontra no Instagram no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra no @movimenta_UTI. E juntos você nos encontra aqui no podcast. Dá para assistir no YouTube, escutar no Spotify, foi a tua plataforma preferida. E para hoje, mais um episódio. Hoje a gente está acompanhado, né, Sancler? Muito bem acompanhado, diga-se de Muito passagem. bem. E hoje a gente vai mudar um pouco de mundo. Então, assim, não tinha como a gente não trazer ela para falar desse outro mundo, né? Primeiro porque a gente não ia conseguir falar desse mundo de jeito nenhum, né? Não Se fosse mesmo. alguns anos atrás, alguns não, se fosse muitos anos atrás, talvez eu falasse alguma coisa, mas daqui a pouco eu conto essa história. Mas Isso. agora não dá mais. E aí não tinha como, né, ter outra pessoa, então a gente está aqui com a Evelyn. Evelyn, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. Para a gente é um prazer enorme, né, ter uma pessoa tão reconhecida na área conversando aqui com a gente hoje. E antes de começar o episódio, eu vou te dar um espaço para você se apresentar, se você quiser contar um pouquinho da sua carreira, e depois eu volto para contar dos nossos laços. É verdade. Bom, eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui no mundo dos adultos, né? Quem me conhece sabe que eu sou do mundo dos pequenininhos, embora eu seja uma pessoa bem alta, bem grande. Mas esse mundo me arrebatou já há muitos anos, né? Então eu trabalho com criança há muitos anos. Eu sou formada há 25 anos, né? Me formei na PUC de Campinas. E desde então, quando eu fui para São Paulo, eu fiz pós-graduação em fisioterapia cardiorrespiratória. Eu trabalhei no INCOR muitos anos, no Sírio-Libanês muitos anos, trabalhei UTI adulto, mas a paixão pelas crianças falou mais alto mais ou menos em 2006, por aí. E desde então, nunca mais eu trabalhei com público adulto. Eu gosto também, mas as crianças realmente são as minhas paixões, né? Então, e o mundo da criança, ele é muito diversificado. A gente está falando de 0 até de 21 anos, teoricamente, né? Que é quando se torna adulto. E de 2012 para cá, houve uma mudança significante, né? Na nossa especialidade, que foi a necessidade de ter os especialistas, né? Na área de terapia intensiva, na área cardiorrespiratória pediátrica, na área de neonatologia. Então, desde lá, eu acabei atuando mais nessa área. Aí, quando eu fui mãe, em 2008, eu resolvi que eu tinha que mudar algumas coisas na minha vida, né? Porque eu ficava de um plantão para o outro, pingando. E eu resolvi fazer mestrado com uma criança de 1 ano, né? Logo depois que ela nasceu. Então, eu entrei no mestrado, ela tinha 1 ano de idade, a minha filha. E aí fui para a área acadêmica, fiz o mestrado, tudo estudando criança, fiz o doutorado, pós-doutorado, tudo estudando essa população, né? E hoje eu sou docente da Universidade de São Paulo, na área de saúde da criança e do adolescente, que é uma área que eu tive o prazer de abrir, porque ela não existia na universidade até então. Então, eu tive esse privilégio, essa sorte. Eu falo que foi uma sorte muito grande, porque no fim, assim, você iniciar um trabalho dentro de uma instituição tão importante, tão grande, né? Eu sinto a responsabilidade, mas eu fico agradecida pela oportunidade e lisonjeada, né? Então, hoje eu estou ali também como professora do Stricto Sensu em Ciências da Reabilitação, também na área de pesquisa em saúde da criança e do adolescente. Sorte encontrando uma pessoa extremamente capacitada para o que ia fazer, né, Uma sorte Evelyn, por construída, favor. diríamos assim, né? Uma sorte construída. Sancler, Evelyn, quer seja dar muito bem-vinda, boas-vindas? viu? Ao nosso Obrigada. podcast. É muito legal ter você aqui. A gente brinca, né? Sai do mundo do adulto, vai para o mundo da criança e tal. E é um dos objetivos da gente discutir hoje sobre as particularidades e especificidades que tem, né? Principalmente para o universo de neonatologia e pediatria dentro da fisioterapia respiratória, né? Propriamente dita. E é algo muito
sempre mexeu comigo, assim, do ponto de vista de curiosidade, porque parece que existe um empurra daqui para lá, né? Então, às vezes na UTI a gente fala, mas isso aí não faz aqui, faz lá na pediatria. Aí na pediatria fala, isso aí não adianta para criança não, isso aí é coisa do adulto, né? Então, assim, na verdade, eu acho que a gente nunca precisou tentar fazer a convergência, a gente tem que ter a divergência mesmo, dadas as características e as particularidades de cada um. Então, vai ser muito bacana de poder conversar um pouco sobre isso aqui. Na verdade, eu acho que existe muito mais coisas que a gente consegue aproveitar do adulto para a pediatria, porque a gente acaba ficando uns passos atrás, né, na pesquisa, na evidência do que existe com o adulto em relação com o que tem com a pediatria. Eu acho que por 2 motivos, né? Pela população vulnerável que a gente tem, os estudos são mais difíceis de serem conduzidos com essa população, e a segunda coisa, eu acredito que pela diversidade de faixa etárias que a gente tem vários subgrupos dentro desse subgrupo tão grande. Então, essas 2 características faz com que a gente consiga alguma transposição de alguns conhecimentos do adulto para a pediatria, mas é muito mais difícil de transpor entre as faixas etárias, porque a gente não consegue fazer isso nem dentro da própria pediatria, né? E aí, para a população adulta, fica um pouco mais complicado. Você sabe que eu queria começar a nossa conversa, Sancler, não sei se você sabe, mas eu vou aproveitar e contar para todo mundo, né? Quando eu fui fazer o aprimoramento, em 2009, né? Então também já faz um bom tempo, a Evelyn foi minha supervisora, né? Ela trabalhava no Sírio e ela foi na época o aprimoramento do Sírio era adulto e pediatria, né? Não tinha uma separação, então a gente passava um tempo no adulto e um tempo na pediatria. E aí eu ficava com a Evelyn um período, assim, e era isso que quem conhece a Evelyn sabe, né? Assim, era o tempo todo, vamos lá, para essa criança. E o estudo, não sei o que, e vamos lá. Eu lembro que, não sei se você lembra, Evelyn, mas eu lembro que a gente atendeu uma criança em ventilação de alta frequência, e aí a gente escreveu o caso e levou para um congresso, né? Então sempre foi esse pique, né? Sempre foi. Por isso que eu falei, não foi nada de sorte, né? Mas eu queria aproveitar esse gancho, né? Eu passei com a Evelyn, então, sei lá, há 14 anos, 15 anos atrás, quase. E eu aprendi muito de pediatria naquela época, não tenho dúvida, né? Não só a Evelyn, mas a Denise também, né? Que elas trabalhavam juntas. E eu aprendi muito, peguei muita mão naquela época. E eu brinquei que hoje talvez eu não conseguiria, né? Até quando a Evelyn quando ela entrou no curso, e aqui entre nós, né? Aí ficou, será que eu vou trabalhar com a Evelyn? Será que eu não vou trabalhar com a Evelyn? Eu falei, gente, eu não sei nada de pediatria, só para aprender tudo de novo, né? Mas é verdade, né, Evelyn? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, não foi pouca mudança que teve, né? Muita. Fala um pouquinho para a gente, assim, de como veio, assim, esse conhecimento. Depois, se você quiser dar alguns exemplos, assim, do que a gente fazia muito e que agora não se faz mais. Enfim, conta um pouquinho para a gente dessas mudanças que aconteceram no atendimento, né, em pediatria. Foram muitas mesmo, assim, na verdade, o meu amadurecimento profissional, ele culminou com essa modificação na área também, porque a necessidade do especialista, né, a obrigatoriedade do especialista era de 2012, por isso que a sua pós, naquela época, ela era junta, ainda existem alguns modelos, né, que fazem isso misturado, a minha foi assim, eu não tive uma formação específica em pediatria, eu era do tempo que tudo ali era mato, então você ia lá e desbravava, né, o negócio. E era de uma época também que era assim, quem gosta de criança vai lá. Não tinha um direcionamento. Era gostar de criança. E hoje a gente vê que isso é muito pouco, não é só o gostar de criança. Existem uma infinidade de conhecimentos específicos que a pessoa que trabalha com criança tem que ter, que não dá para você só simplesmente falar eu gosto de criança, né? Então, isso foi ao longo do tempo se observando essa necessidade. Então, 2012 veio a necessidade, né, pelo nosso conselho, de ter esse profissional especialista, né? A primeira prova de especialista sobre a feira de 2010 foi que eu fiz, inclusive, que é de 2010. Então, de lá para cá, teve muita
muitas mudanças. E a gente acabou de escrever uma diretriz da Abrafim com a Sobrafir sobre a atuação do fisioterapeuta na neonatal, tá? Porque eu acho que o local de grande mudança de visão em relação ao paciente, eu acho que foi na NEO, né? A gente vem de uma escola em que o fisioterapeuta hospitalar, ele avalia todos os sistemas, mas o foco é o pulmão. Hoje, na NEO, esse profissional ele tem que saber muito neuro. Assim, não tem como dissociar, porque é o ponto mais frágil desse paciente, né, nesse momento da vida dele, né, dessa fase de vida. Então, assim, não tem como uma pessoa estar na NEO, eu sou da respiratória, não tem. Por isso houve a necessidade de a gente escrever essa recomendação, sei lá como se diz, acho que é uma recomendação que abraçou as duas grandes associações, que é a Associação Brasileira de Fisioneurofuncional e a Associação de Fisioterapia em Terapia Intensiva, justamente porque existe essa intersecção de conhecimentos que é muito importante para a atuação nesse local específico, né? Então, assim, mudou muito a visão. Antes eu chegava para no início eu chegava para atender um bebê na NEO, eu pensava muito nos parâmetros respiratórios dele, focava na saturação e na ventilação mecânica e tal. E na época não me passava pela cabeça em medida de neuroproteção, por exemplo. Né? Como que eu vou fazer a neuroproteção desse bebê? Como eu vou avaliar esse bebê de risco, porque ele é um bebê de risco, de disfunção neurológica. Então, é um profissional que ele tem que ter esse olhar em avaliar esse paciente. Hoje, né, o profissional ideal da neonatal é aquele que olha para o paciente, ele sabe proteger, ele sabe fazer o atendimento da parte respiratória, mas mais do que isso, ele sabe detectar o risco, ele consegue acompanhar as disfunções longitudinalmente e planejar um tratamento em longo prazo, que não é algo muito, não era pelo menos algo muito comum do intensivista que estava passando ali em qualquer outra unidade de terapia intensiva, planejar isso em longo prazo, né? Porque ele é uma população tão vulnerável que, dependendo do que eu faço agora, a repercussão é lá na frente, né? A repercussão é muito impactante, até mesmo próximo da alta. Então, eu não consigo limitar o meu efeito terapêutico apenas naquele plantão. Ele vai perdurar, talvez até pela vida inteira daquela criança. Então, eu acho que a evolução na NEO foi muito grande. Quando a gente vai para outras populações, né, em termos assim de grupos de pacientes exclusivamente respiratórios, a gente passa, que foi até o tema da minha aula do concurso, né, que era trazer o que a evidência modificou a prática dentro da saúde da criança e do adolescente, né? E houve, assim, uma mudança também considerável, né, na bronquiolite, por exemplo, uma mudança bem considerável de prática baseada no que a ciência foi produzindo ao longo dos anos. Por exemplo, a gente vem com estudos do final da década de 80, 90, que usavam um determinado grupo de técnicas que os resultados eram muito ruins, que chegou até 2008, mais ou menos, a não indicar a fisioterapia para bronquiolite. Não indicar o processo. Auge da contraindicação, né? Se fosse bronquiolite... Não indicação. Não indicação. Eu tinha médicos que não prescreviam. Só que lá no Sírio, nessa época, a Débora estava lá, nós tínhamos um quadro totalmente diferente do que a literatura mostrava. Então, foi muito interessante, porque nós víamos uma outra realidade. Enquanto a literatura falava para não indicar, nós atendíamos a criança 4 vezes ao dia. E isso começou a gerar um questionamento, né? Inclusive pela chefe da UTI. Ela falou, não, tem alguma coisa errada. Eu fiz um levantamento aqui, a gente não entuba a criança de bronquiolite há 5 anos. E eu tenho certeza que é por causa da fisioterapia. Foi essa fala que ela chegou e falou. Ela falou assim, eu tenho certeza que é por causa de vocês. Tem alguma coisa errada. E nessa época até, que a Déborazinha estava passando lá,
foi quando eu estava começando a escrever o meu projeto de mestrado. E eu chorava quando eu puxava a literatura. Eu falei, gente, ninguém vai aceitar fazer isso, porque a literatura é muito ruim. Eu falei, o que eu vou fazer? É muito Estou indo ruim. contra tudo e todos, né? Eu estou falando para fazer uma coisa que não é indicada, e que droga e tal. Daí a justificativa foi que nós estávamos tratando errado. Né? Eu falei assim, nós estamos tratando errado. A proposta foi dizer que nós estávamos tratando errado. E eu falo assim que o meu trabalho de mestrado, a minha dissertação, ele foi um ponto de inflexão muito grande na minha carreira, porque a partir dele, assim, ele me trouxe muitas coisas boas, né? Porque ele é um dos trabalhos que ajudou a modificar a prática. Né, ele veio ali, depois dele veio uma sequência de outros estudos que hoje compõem a última revisão da Cochrane, que traz um resultado completamente diferente de 2008. Então, a revisão de 2023, ela é bem categórica em relação às técnicas a fluxo lento, como a primeira escolha para tratamento de bebês com bronquiolite. E ela traz, inclusive, com modificação de desfecho em termos de gravidade. Então, que era tudo que nós víamos naquela época, mas a gente não tinha como mostrar isso. E hoje a ciência mostra que é esse o caminho. Então, isso é uma satisfação muito grande, porque realmente nós víamos isso acontecer na prática, mas nós não tínhamos como comprovar isso na teoria. Daí vieram trabalhos muito importantes, como o trabalho da Lanza, que foi o trabalho de doutorado, que estudou a técnica a fluxo, em relação à mecânica, o que acontece. Então, isso foi dando força para termos a evidência de hoje. Então, a gente tem muitos estudos brasileiros que compõem essa revisão e que auxiliam na prática que é recomendada hoje. Então, é muito satisfatório ver isso acontecer, a gente poder tá vendo isso acontecer. Entendeu? É legal que isso é um reflexo do que acontece com a nossa profissão, né, como um todo, assim, profissão e especialidade voltada para a área terapia intensiva cardiorrespiratória. Eu acho que a gente, sei lá, 20 anos atrás, a gente estava vivendo um momento de distanciamento dos propósitos da profissão, né? Exato. A gente botou na cabeça que a gente tinha que dominar técnicas e coisas que se distanciavam, e eram atribuições compartilhadas com outros profissionais, né? Então a gente foi o momento da briga, do eu ventilo, eu faço isso, eu determino essa estratégia, e obviamente que houve um desligamento em relação às questões, eu não vou nem chamar mais de questões funcionais, chamar de questões a longo prazo, como você colocou. Sim. E aí, hoje, a gente vive uma era que 2 pontos chamam muita atenção. Um é uma prática baseada em evidência. Então, a fisioterapia deixou, por mais nova que ela seja, de ser uma área do achismo. E eu acho legal isso, porque você colocar, né? Porque antes se atribuía muito, mas na pediatria faz porque não tem evidência. Não, tem muita evidência hoje em dia. Hoje a gente já tem evidência suficiente para direcionar uma prática. E a segunda é isso que você colocou. Eu não posso mais fazer um atendimento dentro da UTI sem pensar em como essa criança vai se desenvolver a longo prazo. A gente não pode fazer isso com adulto, pensando um tempo depois, imagina para uma criança, né? Exatamente. A gente fala isso para caramba aqui, tipo, o quanto é importante o que você faz dentro da UTI com longo prazo, e é difícil as pessoas conectarem isso. Para as crianças, isso é muito mais importante, muito mais importante mesmo. A gente está falando, você falou, as questões neurológicas, as questões respiratórias, tudo isso quando você junta, talvez o seu atendimento seja um ponto crucial para o desenvolvimento a longo prazo dessas crianças, né? Mas assim, Evelyn, deixa eu te fazer uma pergunta. Você colocou essa narrativa de como mudou, né? Uhum. Mas a gente ainda, assim como no adulto também tem, a gente ainda tem muito serviço e muitas equipes e profissionais ainda que estão lá no passado, né? Por que há esse distanciamento, na sua opinião? Existe alguns dados, o Léo fala muito sobre isso, né, que para uma evidência modificar a prática, demora até mais de uma década. Então, existe essa resistência, né, e as equipes pediátricas, tradicionalmente, ela é composta de pessoas mais antigas na profissão, né? O que acontecia com os setores pediátricos normalmente? Iam para lá pessoas que gostavam de criança
e pessoas que, eu quero um horário noturno da manhã, então só tem na pediatria, então eu deslocava esse profissional para lá, para virar diarista. Então a gente tinha muito essa situação. Eu entendo, porque eu já fui só da assistência, que quando a gente é só da assistência, eu percebi essa mudança depois que eu fui para a área acadêmica, a gente tem mais dificuldade de se atualizar. A gente tem mais dificuldade pelo dia a dia, pela correria, mas isso não justifica, tá? Eu sei que é mais difícil, porque muitas vezes a pessoa tem duplo vínculo e tal, e você entra meio que num looping. Se você não é naturalmente uma pessoa questionadora, muitas pessoas entram na zona de conforto ali. Ah, estou fazendo aqui, eu bato meu cartão e assim vai, eu dou meu plantão, eu passo, eu entrego ele, eu recebo ele tranquilo, passo ele tranquilo, tá bom para mim. Ou você é uma pessoa que se incomoda, tá? É da minha natureza, eu sempre fui uma pessoa assim, que se eu estou fazendo alguma coisa, eu quero saber para que serve e por que eu estou fazendo aquilo, porque senão para mim não tem sentido nenhum. Ah, eu vou fazer tal coisa. A primeira coisa que vem, que eu mesmo pergunto, por quê? E qual a ação disso? O que isso vai trazer? Eu sou desse jeito, sempre fui. Então, eu já questionava muito, eu era aquele físio chato, né? Passagem de plantão, não, mas por quê? Se a gente mudar isso aqui, por que se fizer isso? Por que você fez isso? Por que você não Mas fez por que de outro você jeito? fez isso? Mas é porque legitimamente eu queria saber. Não era tipo para espezinhar, nada disso. Eu queria saber mesmo, porque eu falei, você quer entender por que isso está sendo feito? Né? Então, eu entendo que quando a gente está na assistência somente é bem complicado, tá? O que eu vejo, por exemplo, com alunas minhas de mestrado, né? A modificação, que elas continuam na assistência, a modificação que esse profissional tem ao sair de uma pós-graduação e continuar na assistência é brutal. Então, o que eu falaria, tipo, anos atrás, se você não quer área acadêmica, não faça mestrado, doutorado, hoje eu falo, faça. Porque a modificação de raciocínio, de enxergar as coisas, o quanto amplia a mente, é uma coisa absurda. É uma coisa, mesmo que você queira continuar na assistência, isso não tem problema algum, porque, na verdade, a assistência não sai. Por exemplo, eu sou uma pessoa que atende até hoje, eu atendo muito. Então, assim, eu acho que isso amplia muito a cabeça da pessoa, mesmo para o clínico, né? Para aquela pessoa que quer continuar apenas na assistência. Então, hoje eu falo, não é bem assim, é diferente. Mas eu acho que existe multifatores que atuam nisso e fazem com que as pessoas não queiram mudar, ou porque tem dificuldade de enxergar certas coisas. Meu pai dizia uma coisa que é muito verdade: a gente só enxerga aquilo que a gente sabe a metade. Se você não tem um conhecimentinho que seja sobre aquele negócio, você não vai estar na sua cara e você não vai ver. Aí quando você aprende um pouquinho alguma coisa, você fala, pá, montou um triplex. Meu Deus, como eu nunca tinha visto isso antes e tal. E eu falo, nossa, daí outra abre um portal e você passa, eu falo que passa a fase do jogo. Você passou a fase do jogo, né? Então, assim, eu acho Mas quando que é bem você olha para quando você olha hoje para assistência dentro, né, da pediatria, da ANEL, não estou falando em dados científicos, é a sua percepção. a minha Você acha percepção. que a gente, a maioria aqui, pensando em Brasil, né, a gente faz mais certo ou mais errado? Eu acho que se a gente pensar no país inteiro, a gente ainda é muito melhor do que muitos outros países. Muito melhor. Eu acho que o fisioterapeuta brasileiro, né? Apesar de a gente ter alguns problemas, porque isso, nós somos poucos e muitos, assim, comparativo com outros lugares, nós somos muitos, mas quando a gente pensa em percentual de especialidade para o nosso país, nós somos poucos, mas acho que dentro disso, sabendo que é difícil a gente encontrar uma equivalência com outros países do que a gente faz, a gente encontra em um país, mas não encontra em outro, a gente tem essa dificuldade. Apesar disso tudo, eu acho que a gente faz mais certo. Eu acho que a gente faz mais certo e que a gente faz melhor ainda do que em muitos locais, né? Eu converso com outros fisioterapeutas de outros países, assim, e muitos deles são unânimes em dizer que nós temos um nível de qualificação muito alto, né? Se você pegar, assim, a especialidade,
a qualificação do nosso profissional, ela é alta, né? Então, eu acho que a gente ainda vai melhorar mais. Eu sou uma pessoa otimista também de natureza, tá, Débora? Então, assim, eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que a gente ainda vai melhorar mais. Eu consigo enxergar melhoras, apesar de a gente ter uma diferença geracional grande em como as pessoas, como a geração mais nova lidar com os problemas em relação com as pessoas mais velhas, eu vejo uma diferença muito grande. Apesar disso tudo, eu acho que ainda a gente tem muito ponto a melhorar, porque eu venho observando uma crescente ao longo do tempo, né? Eu acho que vocês também devem ter observado isso, que a gente modificou muito o olhar, a qualidade da nossa assistência, ela mudou bastante. Mas eu acho Imagina que, se a gente assim, tivesse óbvio uma que remuneração melhor e uma organização melhor, né? Equivalente, mas eu acho que ainda a gente vai ter, porque Sim, também. eu Também acho. acredito, porque eu acho que hoje a gente tem um olhar para a funcionalidade que a gente não tinha, um raciocínio clínico muito, e isso é muito particular da nossa profissão, nenhuma outra profissão faz. A hora que o fisioterapeuta entender que ele que é o que domina isso, e isso eu observei na minha prática, na valorização profissional particular que eu tenho hoje, que muito se deve a essa mudança de comportamento, de como enxergar o paciente pela sua funcionalidade, entregar para ele uma melhora funcional, o quanto isso é impactante para a vida desses pacientes, é demais, né? Uma coisa que eu vejo, assim, que é um problema, mas eu acho que é solucionável, é diferenciar um pouco o olhar do paciente agudo do paciente crônico. Porque nós olhávamos antigamente para o crônico e tratávamos ele como agudo, tá? Eu vou dar um exemplo do paciente clássico, um paciente neuro, tráqueo, fora do ventilador. Qual é a prática mais habitual que as pessoas fazem ali? Trata esse paciente de forma aguda. Vai lá, passa a sonda e vai embora. Isso não está reabilitando esse paciente em nada. Em Como se ele absolutamente nada. Você estivesse não numa tá... fase aguda de uma doença com secreção, né? E Numa fase fica nisso o inflamatória, tempo inteiro. infecciosa. Entendeu? Enquanto a gente não mudar esse olhar, e na hora que você vira a chave e muda isso, o que efetivamente eu posso fazer para melhorar esse paciente responde, ele não é um paciente paliativo, né? Ele tem como melhorar, e na hora que você muda essa chave, isso diferencia muito esse profissional que mudou a chave, entendeu? Então, eu vejo que isso vai se tornar mais frequente. Eu espero muito que isso mas você mude. sabe que eu acho que essa coisa assim, né? A gente ainda, né? Nós três que trabalhamos com a graduação, a gente sempre fica nessa questão de generalista, especialista, não sei o quê. Mas existe o benefício ali do especialista, que é isso, né? Sim, Quando você tem gente ali naquilo, a produção científica aumenta, o conhecimento aumenta, né? E o que eu vejo é que essa mudança, né, que a Evelyn falou, de antes ia para pediatria, quem gosta de criança, ou quem tolera criança, né? Era muito né? assim, a gente falava, Quem meu, eu tem jeito? suporto criança. Não dá, quem tem jeito, isso, quem tem jeito com criança. Vai lá e cobre a pediatria, né? E isso ter modificado é muito importante, né? Porque aí vai para a pediatria quem estudou pediatria, quem está atualizado em pediatria, e isso faz muita diferença, né? E aí vem todo, acho que desata um nó, e aí vem todo o resto de. Então, o atendimento fica melhor, né? Aí vem a valorização maior, o conhecimento se amplia, né? Hoje, por coincidência, hoje eu fui na minha dermato, e ela falou: ai, minha filha não tem jeito, achava que ela era só uma bebexadora, mas acho que ela é asmática mesmo, né? Aí ela falou: ai, tá muito ruim. E aí ela começou a falar do pediatra e do monte de remédio que ele tinha sugerido para criança, né? Aí eu falei: viu, ela precisa fazer fisioterapia. Aí ela falou assim: ela já fez muitas vezes. Aí eu falei: mas quando ela fez fisioterapia, né? Tantas vezes. Aí ela falou: toda vez que ela tá em crise, ela faz fisioterapia, né? Aí eu falei: então, você já pensou em ela fazer fisioterapia sem ela estar em crise, né? Para não ter Para ela, crise. para ela não ter crise, né? Ela falou: não. Aí eu falei: então, esse é o caminho, né? Vocês estão discutindo um monte de medicação, né? Medicação que o pediatra, né, tinha falado: talvez
né, tem alguns efeitos colaterais e tal. Então, acho que é isso, né? É essa valorização pelo conhecimento. E o conhecimento vem a partir do momento que a gente entende que se eu me debruço sobre o adulto, eu não vou conseguir me debruçar sobre a criança, né? Porque eu não consigo dar conta de tudo, né? De Não, é estudar e me impossível. aprofundar e tudo mais, né? É Então, eu impossível. acho que é bom, né? Né, eu falo assim para os meninos, né? Hoje eu falo assim, ó, você tem. Tudo bem você ser especialista, mas com um olhar generalista. Então, assim, você olhar o paciente de forma global, né? E o paciente ele te procura porque ele quer resultado, e você tem que dar um jeito de entregar esse resultado, ver se primeiro é factível o que ele almeja, o que a família almeja, né? Coisas que me satisfaz muito em ouvir, né? Eu tô com uma gama de pacientes. O que chega para mim hoje são pacientes com disfunções múltiplas e pacientes com síndromes raras. É o que acaba chegando mais para eu reabilitar. Pacientes traqueostomizados, pacientes de difícil retirada de ventilação prolongada, para decanular, essas buchas assim que chega. Paciente com uma complexidade alta, mas crônicos, né? Que é minha paixão, porque eu acho que esse paciente ele precisa muito do nosso olhar. E o que me satisfaz muito é muitas vezes receber o feedback de falar assim: nossa, você não está tratando só meu filho, você está tratando a família. Então, isso é uma coisa muito gratificante de ouvir, porque você amplia a assistência, né? Porque, na verdade, você está tratando todo aquela. A criança, ela faz parte de um contexto, então você está atendendo aquele contexto, não é só a criança. Então, até eu penso muito até para introduzir alguns tratamentos que precisam ser feitos em casa, eu fico preocupada com o cuidado de introduzir não tudo de uma vez só, coisas mais escalonadas, eu vou escalonando, vou vendo a resposta. A questão da autonomia, o paciente crônico ele tem que ter uma autonomia de autogerenciamento, né? A família tem que autogerenciar a condição dele. Então, a gente está passando por uma fase também, que muitas vezes eu ouço isso quando eu dou algum curso, alguma coisa. Ah, mas se eu ensinar os pais, a família a fazer isso, ele vai deixar, não vai mais precisar de mim? Eu falei, não, pelo contrário. Entendeu? A gente não tem mais que pensar em amarrar esse paciente com você. Tem Hoje que eu pensar acompanho o no paciente resultado, né? no Na entrega que você resultado. faz. E assim, qual a qualidade de vida que esse paciente vai ter se ele precisa ficar grudado com o fisioterapeuta fazendo as coisas nele o tempo inteiro, né? Então, assim, o paciente Ou crônico, ele não está mais precisando, né? Uma das duas coisas. mas o crônico, ele sempre vai precisar do cuidado. Pode ser que ele precise dele espaçado, e vai ter momentos que ele pode agudizar, que ele vai precisar de uma intensidade maior. E ter essa possibilidade de gerenciar isso com a família, isso é muito importante. Então, esse olhar de gerenciar, de escalonar o atendimento, são coisas que o tempo foi ensinando a fazer. Né? E isso não quer dizer que o paciente não vai voltar, ou você tem que ficar. O fisioterapeuta hoje ele não depende só da sessão de fisioterapia. Isso que é importante ressaltar. Ele faz diagnóstico. Então, assim, o seu diagnóstico funcional ele é extremamente importante para esse paciente, para ele entender o contexto do tratamento dele. Né? Hoje a gente tem ferramentas diagnósticas importantes que a gente também deve utilizar para otimizar toda essa questão de fazer um diagnóstico mais preciso e um tratamento mais dosificado de forma particular para aquele paciente, né? E com certeza você começa a ter resultados bem mais surpreendentes quando você tem uma métrica, né? Uma dose melhor das coisas que você está aplicando. Então, eu acho que a evolução maior está indo nesse sentido, eu acho que entender o cuidado global, né, de centrado no paciente e na família, isso faz toda a diferença também em termos de melhora do paciente e entrega de resultado. Sabe que a gente teve um episódio aqui que a gente conversou rapidinho, Débora, com o Bruno Guimarães do Rio. A gente estava falando de pacientes adultos, treinamento muscular, e ele falou um pouco sobre um caminho semelhante, que ele falou que os crônicos são os negligenciados, né? Que eles Muito, é um instigam limbo. mais, porque parece que quando passa daquele fluxo que a gente conhece na evidência científica,
que Ninguém não tem estuda mais o que eles. fazer. Não, é a hora que a gente mais tem o que Mais fazer, e tem para principalmente fazer. para o fisioterapeuta, né? Mas a gente acaba deixando esses pacientes e eles ficam ali e a família fica perdida naquele cenário, né? Se você E não se tiver alguém enxuga gelo o me tempo direcionando. inteiro, entendeu? Exato. É muito difícil. Na hora que você entra nesse rol de pacientes, você vê o efeito, o que é a fisioterapia de. Cara, é gratificante demais, porque quando você vê ali o tanto de mudança que você pode imprimir naquela família, eles são mesmo negligenciados, né? O olhar não estava para eles. E o crônico, assim, né? O crônico em casa ou o crônico até no hospital, né, Sim. Evelyn? Porque eu tenho uma lembrança muito forte de um pacientinho que a gente atendia lá pré-customizado no Sírio, e eu não tenho, as minhas lembranças com ele não são lembranças de Da SEMI. aspiração, não de mexer no ventilador, mas são as lembranças da gente colocando ele sentado. E eu Sim. lembro que eu falava, gente, era obviamente, né, uma criança com um atraso super importante para customizado. E é isso, eu não lembro de eu aspirando ele. Eu lembro de você me ensinando aonde pôr a mão para posicionar ele, para ele sentar, para trabalhar o Vai controle ficar de em pé? Tem idade cervical e para tudo ficar em mais. pé? Menino vai ficar em pé. Eu boto órtese e tal, rígida, ele vai ficar em pé. Na ventilação? Na ventilação. Entender que o cuidado respiratório também envolve o corpo. Entendeu? O fato de você estar com dificuldade, por exemplo, de desmamar um paciente da ventilação, tem muito a ver também com o quanto de mobilidade ele tem. Então, se você não dá essa oportunidade para a criança, né? Então, eu estimulo muito a parte motora da criança tracostomizada no ventilador. Vai segurar a cabeça, vai, vamos. Bota o bichinho sentado, vai segurar a cabeça. Vamos fazer. Tá, tem idade para ficar em pé? Tem idade para ficar em pé. Bote em pé, vai fazer descarga de peso. Então, assim, e o quanto isso facilita também outras coisas, né? Então, a alegria que a gente tinha na UTI, a gente sempre foi muito ousado. Vamos botar o menino para tomar sol? Vamos. Botava a criança no carrinho, chamava, vamos, tá tranquilo, vamos levar para o solário. A gente ia com o ventilador no meio do hospital, parava, colocava a criança no sol para tomar sol e tal. E na época não entrava cachorro no hospital, a gente já chegou também, inclusive, a levar o cachorro no estacionamento, eu e a doutora Lucília, que era a chefe, vamos levar no estacionamento nossos cachorros. Vamos, levava a criança até o estacionamento para a criança ver o cachorro. Até nesse ponto, eu falo que foi um dos lugares que eu trabalhei que mais me ensinou sobre equipe multi e tratamento humanizado. Eu acho que a visão que já se existia lá na época, acho que só vem melhorando agora e foi um dos lugares que eu mais aprendi sobre tratamento humanizado e de equipe multiprofissional. Você sabe que tem duas coisas que você estava falando que me chamam a atenção, porque a gente fala bastante aqui, né? Uma é quando você falou, né, da neuro e da RESP, né? Por exemplo, para criança. A gente fala muito aqui, né, dessa coisa de ter intersecções de conhecimentos que são fundamentais, né? E quando a gente pensa no adulto, já chama atenção, ele vai desenvolver fraqueza adquirida na UTI. Só que se a gente parar para pensar, ele já aprendeu a andar. Então, assim, óbvio que a gente vai acelerar o Mais processo, né, rápido, gente? né? A Se a gente gente for depende pensar. disso. Mas, de repente, se ele for para casa dele, ele vai lembrar como ele fazia e às vezes ele mesmo vai se virar para voltar a andar, por exemplo. Mas se você pegar um bebê, né, que nasceu ali, né, ou que com pouco tempo de vida foi para uma UTI, ficou lá um tempo, ele não desenvolveu, né? Então ele depende completamente de um bom Dos estímulos que você fisioterapeuta dá. para fazer isso, né? É diferente de um adulto, né, gente? É diferente de um adulto que às vezes a própria O família adulto, fala, ele não, vem perde, cá, né? eu pego você e eu levo andando, né? E tipo, vai, vamos. A criança não, né? Você tem que ensinar absolutamente tudo. E se você está falando de um prematuro que nasceu e nunca saiu dali, ele tem inúmeras alterações. Até se você começa a falar, você fica até desesperado, porque assim, o desenvolvimento dele aconteceu fora do útero. Coisas que não eram para acontecer naquele momento. Ele não tinha condições fisiológicas para tudo aquilo que aconteceu com ele naquele momento, né? Então, é muito complicado a quantidade de alterações que ele tem por conta desse nascimento precoce. Então, E é como a muito gente grande. achou que era só Para pegar quem tratar trabalha no igual. adulto e colocar na pediatria, né? Se a Não, gente então piorou. É complicado. Eu falei assim, oh Deus, se eu produzir alguma lesão cerebral no meu passado, me perdoe, porque assim,
É uma coisa que você começa a ficar até assustado quando você começa a entender um pouco mais. Você fala, cara, eu não tinha a mínima condição naquela época de estar ali, mas assim, era o que tinha. Né? Se é com o conhecimento que nós temos hoje, a atuação é completamente diferente. Mas isso qualquer texto sobre o TI, sempre quando começa assim, devido ao avanço tecnológico, conhecimento científico, a mortalidade é menor, então as lesões cerebrais também são menores. A culpa não é sua, a culpa é da história do ser humano. É da história. Mas, infelizmente, tipo, esse detalhe aí, o que aconteceu? Diminuiu a mortalidade, mas a morbidade ainda não. Então, a gente tem que avançar. Aí tem as sequelas da forma. Aí é isso que eu volto a falar. A gente tem mudado um pouco o foco hoje em dia, porque a gente tem entendido isso. A gente falou, nossa, precisamos salvar vidas. Aí salvamos. Eita, agora, não deu tão certo assim. Salvou vida, mas deixou sequela. Então vamos salvar a vida com qualidade. São processos, né? São processos. E eu acho que nós temos um profissional central disso daí. A gente precisa assumir esse papel. E aí, duas perguntas. Uma pergunta só para curiosidade mesmo. A estimulação precoce hoje dentro da neonatologia, a gente está falando do bebê, da neonatologia e tal, ela já tem evidências de favorecimento para esse desenvolvimento depois, motor? Essa é a primeira, já responde. A segunda, eu queria ouvir de você do cunho bem prático, assim, uma ou duas coisas que literalmente ficaram para trás, isso aqui fazia-se muito e não deve ser feito hoje em dia, e duas coisas que são assim, isso aqui é o promissor dentro da nossa área. Bem de técnicas mesmo. Bora lá. Então, assim, em relação... Não é estimulação precoce. A gente tem alguns termos que é assim, por exemplo, detecção de risco precoce, muito importante. Então, hoje, um bebê que nasceu prematuro, ele não deve sair sem uma triagem neurológica. Então, sem uma avaliação específica, né? Todos os bebês prematuros, tá? Todos os pré-termos. Ele tem que sair com pelo menos uma avaliação padronizada de risco de lesão neurológica, né? Uma avaliação de triagem, primeira coisa. Estimular, quando a gente fala de estimulação, a gente está falando da estimulação sensório-motora, né? Essa estimulação sensória, já existe uma recomendação brasileira, uma diretriz, né? Uma recomendação brasileira, e já existem revisões sistemáticas trazendo essa questão da estimulação unimodal ou multimodal. O que seria isso? Se eu estou estimulando um sistema sensorial ou vários sistemas sensoriais ao mesmo tempo. Basicamente, o que a gente tem é que a gente consegue, por uma questão do desenvolvimento, se nós conseguimos, pela janela sensorial, produzir um estímulo adequado, a gente consegue mitigar o efeito adverso dos efeitos dos estímulos inadequados que aquela criança recebe na UTI, esse cérebro imaturo. Então, é meio que uma substituição. Eu deixo de ter um excesso de estimulação ruim para meio que trocar por um estímulo melhor, que vai direcionar o desenvolvimento neurológico dessa criança. Então, se eu, por exemplo, o mais recomendado que está dentro da nossa diretriz nacional de cuidado do prematuro é o método mãe canguru. Tá? O canguru é uma estimulação multimodal. Ela consegue fazer uma série de estimulações múltiplas nessa criança, olfativa, vestibular, tátil, controle térmico, uma série de coisas ao mesmo tempo que auxiliam muito no direcionamento do desenvolvimento neuronal dessas crianças. E a gente tem outros tipos de estimulação tátil, a gente sabe, tem relação com ganho de peso, então, assim, isso já está bem definido e isso é uma coisa que foi introduzida ao longo do tempo agora que deve ser feita, é uma coisa que, deve ser feita, estimulação sensória. Então, aquele bebê, não existe bebê na ANEL que eu falo, esse está de alta da fisioterapia. Isso não existe. Então, isso era passado, não se faz. E aqueles bebês que ficavam lá, e você está em observação na engorda, não tem secreção, ele não está em ventilação mecânica, não está em CPAP, eu não atendo. Não, isso não existe na ANEL. Todos os bebês devem ser atendidos, porque todos são prematuros, então todos têm alguma necessidade que precisa ser suprida ali. Posicionamento terapêutico é uma estratégia que não que é compartilhada, mas o profissional que mais tem expertise para fazer esse posicionamento de forma adequada, usando biomecânica, é o fisioterapeuta. Então, todas essas práticas, elas vieram para
hoje complementar o cuidado da fisioterapia em relação à estimulação. Então, a estimulação precoce, que a gente estava falando, a estimulação sensório-motora, entre todos esses fatores, e ela realmente direciona o desenvolvimento para o lado correto, né? Vai levar essa criança para o melhor desenvolvimento que a gente pode dar para ela dentro daquela condição adversa de nascimento dela. Coisas que faziam não se faz mais, tá? Ou se faz menos. A gente hoje aspira muito menos. Então, antes falava em criança, já saia com a sonda na mão, né? O coitado sujeito, bem pequenininho, assim. Entendeu? Gente, a gente precisa entender que as técnicas melhoraram muito, elas são muito mais eficientes, que a gente saiu da era, por exemplo, tapotagem e drenagem postural. Esquece isso daí, pelo amor de Deus, não funciona nem criança nem adulto, não funciona, já está mais que comprovado que não funciona. Drenagem postural, tapotagem, vibração, nada, porque trabalha com um princípio mecânico de tixotropismo, coisa que a nossa mão não atinge, não existe equipamento que faça atingir isso, e isso acaba não sendo produtivo. Então, os estudos que vinham ali até os anos 2008, 2005, que tinham essas técnicas, os resultados em pediatria eram péssimos, mas é horrível, tipo assim, entre não fazer nada e fazer isso, era a mesma coisa. Entre aspirar e fazer isso, era a mesma coisa, tipo, era tudo a mesma coisa. Por que fazer, né? Não tinha o porquê, ele não mudava desfecho, não melhorava a gravidade, enfim. Tinha até casos que piorava volume pulmonar, começaram a surgir alguns estudos, inclusive, que tinha piora, então, até da parte de mecânica respiratória, enfim. Então, quando a gente passou a entender melhor a fisiologia, usar técnicas mais adequadas, baseadas na fisiologia, na mecânica respiratória das crianças, que é bem diferente, né? Muito diferente mesmo. Então, assim, você tem que usar coisas adequadas, não dá para fazer uma transferência, né, de conhecimento. Então, hoje a gente aspira muito menos, porque a gente faz coisas melhores que produzem um efeito melhor, uma tosse espontânea, e a gente sabe também que a aspiração é um estímulo para maior produção de secreções, né? Então, hoje não dá para chegar e dar alta para uma criança aspirando 4 vezes ao dia. Eu fico louca. Estava aspirando 4 vezes ao dia, teve alta. Não dá, gente, não tem condição um negócio desse, porque você está inflamando aquela via aérea, produzindo mais secreção. Essa é uma coisa. Então, as técnicas antigas também ficaram para trás, drenagem, tapotagem, essas coisas todas. O que vem com muita força, treinamento muscular respiratório também na pediatria, né? A gente tem uma evidência boa, muito boa, né, em várias situações, em várias condições. Então, no paciente neurológico, temos evidências ótimas, com revisões sistemáticas, na criança com asma, na fibrose cística, nas doenças pulmonares crônicas, no cardiopata, né? Então, a gente tem ali uma série de coisas, de situações e disfunções que, no desmame difícil, na retirada de traqueostomia, em todas essas condições, treinamento muscular, tanto inspiratório quanto expiratório, ele vem com muita força e com muito respaldo da ciência, né? Então, a gente tende a ter muito mais um olhar reabilitador do que aquele olhar imediatista, né? De olhar para o paciente crônico e achar, e não dissociar tanto a parte respiratória da motora. Para eu ter uma melhor saúde respiratória, eu tenho que movimentar meu corpo. O meu pulmão não vai funcionar bem se eu ficar parado. Eu não vou acionar todas as reservas que eu poderia acionar ou recrutar essas reservas ventilatórias que eu poderia recrutar se eu ficar parado. E isso engloba o conhecimento, né, do desenvolvimento infantil, como ele acontece, as fases desse desenvolvimento, né, e exercício resistido na criança que falava que não podia, pelo amor de Deus, dê carga para a criança que ela precisa, tá? Por favor. Vai comprometer a epífise de crescimento. Não vai, gente. Muito bom ouvir isso, é muito bom não ouvir vai isso. comprometer a epífise de crescimento. 5 anos já está fazendo exercício resistido e vamos embora.
Lógico que tem uma ciência por trás, né? Como faz, Não é né? para virar as criancinhas do CrossFit, né? Não, mas existe todo como deve ser feito, isso está inclusive na OMS de 2021, naquela recomendação de atividade física para pacientes com disfunções, para pacientes doentes crônicos e para crianças em geral. Então, eu acho que a gente vem para uma outra fase. Sanclara, antes de terminar, deixa eu só falar mais uma coisa, que eu queria que a Evelyn comentasse um pouco também, antes da gente finalizar, que a gente estava, quando você estava falando lá, né, dessa questão do paciente crônico, por exemplo, no ambulatório, né, e aí, ou na clínica, aí você falou assim, de gerenciar o atendimento, de gerenciar a família, de quantas vezes vai fazer, né, a gente fala muito isso aqui também, né, Evelyn? Foi um dos motivos pelo qual a gente criou o podcast, para falar de coisas que não são quadradas, né? Porque o normal é esse quadradinho da fisioterapia, né? Que ainda vem ali, sei lá, X sessões, e aí disso você vai de alta, e depois disso, né, eu vou fazer isso na minha terapia e pronto, né? E eu não penso, por exemplo, né, você falou eu vou introduzindo aos poucos para o paciente em casa, porque eu tenho que considerar esse ambiente de casa, da família. Então, a gente sempre pergunta, sempre não, né? Mas para algumas pessoas a gente faz essa pergunta, eu queria fazer para você. A gente pode considerar que hoje, quando a gente fala de fisioterapeuta, existem outras habilidades que talvez há um tempo atrás a gente não considerava tanto e que hoje são essenciais para um fisioterapeuta muito bom, né? Que não são só essas habilidades técnicas, né? De saber pôr a Com certeza. carga, né? De saber diminuir 1 ou 2, mas que tem muito a ver com, por exemplo, essa questão de gerenciar o seu paciente, né? E tudo mais. São coisas que eu percebo que eu fui adquirindo ao longo do tempo e que eu tento hoje, lá na graduação, abrir os olhos dos meninos quanto a isso, né? A gente tem que ter um olhar empático. A empatia ela é muito importante, porque assim, na hora que você se coloca no lugar daquele paciente, e eu comecei fazendo isso, eu me colocava no lugar daquela mãe. Tanto é que eu falo que eu me tornei uma fisioterapeuta melhor depois que eu fui mãe. Que o meu olhar inverteu, né? Como que eu gostaria de receber essa notícia? Porque essa notícia é difícil, né? Então, qual que seria o menos pior para eu passar isso? Como que eu introduziria isso na minha rotina? Eu acho que essa questão de você ter um olhar não somente técnico, o técnico ele é importante, mas você tem que ter esse olhar global. A minha chave virou muito, eu falo que foi recente, foi um pouco antes da pandemia, foi um paciente que fez isso comigo, uma fala de um pai. Ele falou para mim assim, Evelyn, é inadmissível que uma criança que faça fisioterapia 3 vezes ao dia interne todo mês com agudização respiratória, com atelectasia. Ele falou para mim, inadmissível isso. Daí ele falou assim, porque para aspirar e colocar no BIPAP, eu não preciso de um fisioterapeuta aqui, a gente faz isso aqui todo dia. O enfermeiro faz, eu faço, a mãe dele faz. Então, para mim, isso não está sendo diferente. Ninguém está melhorando algo que o meu filho tem. Porque alguma coisa ele tem de bom. Ele é grave, eu sei que ele é grave, ele não vai regenerar a neuroplasticidade dele, ele não é da saúde, tá? Ele falou assim, a neuroplasticidade dele não vai fazer com que ele modifique rapidamente, mas ninguém está se preocupando com o que ele tem e tentando melhorar o que ele já tem. Isso foi para mim uma queda de ficha assim, desmoronou. E eu resolvi fazer pós de neuropediatria. Aí foi outra fase do jogo que eu entrei, porque assim, eles têm uma visão muito legal, entendeu? De planejamento de tratamento para paciente com condições crônicas. Então, isso virou uma chave, me melhorou na parte respiratória, né? E hoje eu falo com certeza para você que minha paixão é cuidar dos pacientes com disfunção neurológica, a parte respiratória desses pacientes. Para mim é assim, a paixão da minha vida hoje é tratar desses pacientes, mas porque eles têm um olhar de planejamento que eu não tinha. Então, para mim, isso foi uma coisa, olhar a CIF mesmo. Pegar a CIF e transferir ela para a nossa realidade da fisiorrespiratória foi uma mudança assim grotesca. Então, essas habilidades de incluir o ambiente, de incluir a família, a participação desse paciente na sociedade, se ele consegue frequentar a escola ou não, o que a criança quer, qual que é o desejo dela.
né? Então, ouvir o que essa criança gostaria que acontecesse para ela. A gente tem que ouvir esse paciente, não é porque ele é criança que ele não tenha vontade, que ele não tenha desejos, que ele não tenha sonhos. Então, essas habilidades de olhar ao redor é muito importante, coisa que a gente não tinha. A gente tentava se formar técnico, e não tinha esse olhar que a gente tem que ter muito mais ampliado. Isso mesmo. Muito bom. Bom, Bom, eu acho que a gente poderia ficar gravando um podcast de 10 dias. definição da pediatria aqui que você disse, até 21 anos, mas não é possível no momento. Eu falo pra caramba, então tá tudo bem. Não, mas é exatamente esse nosso objetivo. A gente vai chegando ao final. Eu queria, de antemão, agradecer, tá, Evelyn, pela Obrigada. sua disponibilidade, por compartilhar um pouco da sua história da fisioterapia dentro da neonatologia e pediatria, e de como a gente precisa continuar mudando o nosso foco. Isso é uma evolução. A evolução é assim, ela não para, né? Não. E talvez se a gente repetir esse podcast daqui a 20 anos, esse episódio, a gente vai estar discutindo outras coisas que entraram e outras coisas que saíram. Eu acho que isso é muito interessante. A gente sempre coloca alguma dica. Eu fiquei pensando só no Sapiens, o livro, né? Uma breve história da humanidade, que é a evolução. Eu acho que a gente precisa... Para quem quiser ler e pensar um pouco nisso, a gente precisa se manter em constante evolução. Tanto os pacientes estão assim, como nós profissionais precisamos também seguir nesse caminho, tá bom? Eu vou passar a palavra para a Débora dá uma dica se ela tiver, finaliza, e depois ela passa a palavra para você para terminar. bom, também queria agradecer, Evelyn. Como eu falei no começo, eu conheço a Evelyn faz muito tempo, e é muito interessante porque até quando ela estava prestando concurso lá para a USP, né, eu comentava com as pessoas, eu falava, nossa, se a Evelyn vier vai ser uma sacudida, porque ela tem essa coisa, né, e o que eu gosto muito, e acho muito legal na Evelyn, ela tem um amor pelo que ela faz, né, só que é muito interessante essa coisa do amor, eu sempre falo para algumas pessoas, eu falo, gente, uma coisa é um amor contemplativo, e outra coisa é um amor que muda, né, que é ação naquilo, né, porque a gente amar, mas a gente ficar contemplando, né, eu amo a pediatria, né, mas, e eu fico lá, então é isso que tem, é isso que acontece, e aqui eu fico, né, e eu tenho lembranças muito claras de quando eu passei lá no Sírio com a Evelyn, e sempre foi isso, né, peraí, mas isso aqui não tá Eu tô funcionando? até chorando, gente, é sério, que você falou isso, foi muito lindo. Sempre foi assim, não tá funcionando? Peraí, algum motivo não tá funcionando? Não, mas vamos olhar o artigo, vamos procurar. Não, então vamos pesquisar, né? Então, é um amor que não para na contemplação, né? E eu acho que por isso que tanta coisa mudou na pediatria, e por isso que eu acho que, assim, para mim é um prazer estar te recebendo aqui, porque efetivamente é uma pessoa que eu acredito que muda mesmo a nossa profissão nesse sentido, assim, de pesquisa, de assistência, porque ela não para, né? Ela não se satisfaz com o que a gente tem. E a gente precisa disso, né? De gente que constrói. E, assim, eu já falei isso para outras pessoas, né? Que passaram por mim no Sírio, né? Para Miriam, para Denise, e aí agora eu falo para você aqui em público, né, que muito do que eu sou hoje veio de vocês, né, ela quer fazer eu chorar, entendeu? Tempo mais. Ela quer fazer eu chorar mais. Essa é a dica. Mas é muito bom, né, você ter pessoas, e eu espero que eu seja isso para outras pessoas também, que você olha e fala, caramba, essa pessoa é incansável na nossa profissão, né, ela quer melhorar, ela quer fazer a diferença, ela quer construir uma profissão melhor para quem está vindo, né, para quem vai. Talvez quando eu nem estiver mais aqui na minha profissão, as pessoas vão estar numa profissão melhor, né? Pelo tijolo que eu construí. E assim, sem dúvida, você é uma dessas pessoas, Evelyn, na minha vida, e eu tenho certeza que na vida de outras pessoas. Então, para mim é um prazer te receber aqui, é um prazer te escutar e agradecer, né? Por estar aqui com a gente e por tudo que você já fez pela nossa profissão, sem dúvida alguma. Vou deixar você se despedir. Antes, a minha dica, depois que eu virei mãe, eu gosto muito de estudar também essa parte de maternidade, enfim, e eu li um livro que eu gostei muito que chama Como Criar Filhos para o Mundo. Então fica a dica aqui para quem é mãe e pai e quiser ler, foi um livro que me ajudou bastante.
Então, obrigada, Evelyn. Fica aberto aqui o espaço para você se despedir do pessoal também. Muito obrigada, adorei. Gente, eu amei suas palavras, me impactou muito. Estou muito emocionada mesmo. Eu acho que, primeiro, você é uma mulher inteligentíssima, sempre admirei. O Sancler conheci pouco tempo, mas assim, o nosso santo bateu de um jeito lá no Amapá, né? Que a gente batia altos papos ali. E uma pessoa também maravilhosa, então agradeço muito o convite. Para mim é uma frase muito importante que eu acho que o que você quer, tudo que você quiser está fora da sua zona de conforto. Então, assim, quando você percebe que você está muito, existe muita coisa para ser conquistada fora da zona de conforto, né? Eu falo com meu marido que ele é assim um vencedor de ser casado comigo, porque eu sou uma pessoa que eu não paro mesmo, eu sou assim muito louca. Eu falei, cara, esse senhor para aguentar tem que ter pilha Duracell, né? E realmente assim, eu acredito na fisioterapia mesmo. Eu sou uma fisioterapeuta convicta, falo, porque eu jamais faria outra coisa. Eu acho que eu não sei se eu tivesse que voltar atrás e falar assim, nossa, você faria outra coisa? Cara, eu não faria outra coisa, né? Não, eu acho que eu faria exatamente igual o que eu fiz até aqui. Isso é bem gratificante, você chegar nesse ponto da carreira, dos 25 anos de carreira, e falar que você faria a mesma coisa. Então, eu acho que eu acredito muito no potencial da profissão. E o que eu puder fazer, assim, aquela formiguinha que está ali trabalhando, ajudando para construir, se eu puder ser essa formiguinha, eu vou ser. Então, eu acho que por acreditar, por ter amor mesmo pelo que a gente faz, eu acho que eu já tive tantas provas na minha vida toda de tudo que a gente pode fazer para ajudar alguém que seria até injusto citar até um caso, assim. Mas o que a gente realmente pode fazer para contribuir para a vida das pessoas, eu acho que nenhuma outra profissão dá para a gente. Então, é isso. Não desistam, sejam resilientes. Tem hora que a gente fala, eu faço, o resultado não vem, uma hora ele vem. E é isso. É isso aí. Muito bom. Muito Obrigada, bom, gente. muito bom mesmo. Obrigada, viu, gente? Chorei, nossa senhora, mas tudo bem. Bom, obrigado a todos que nos Obrigada. acompanharam até A aqui, que se Evelyn, emocionaram rapidinho, também. Sancler. Diga, A pode Evelyn falar. tem Instagram. Você quer deixar o Instagram para o pessoal acompanhar, a Evelyn, porque não está inscrito aqui, mas aí a gente devia põe ter depois. colocado, Fisioped Neo _ Lin Freitas. Boa. Se Depois a colocar gente Vamos coloca Fisioped colocar na lá. Neo, já vai descrição do aparecer. episódio. A gente coloca na descrição do episódio aqui embaixo e também quando a gente divulgar no Instagram, a gente marca você lá para poder Tá compartilhar. bom, eu vou colocar aqui no chat, daí vocês pegam depois. Tá Muito bom? bom. Tá bom. Obrigada, pessoal. Obrigada por terem acompanhado até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.